pessoal, então estamos aqui para mais um episódio do podcast do Hemovil. Eu sou Letícia. Eu sou o Marco. Eu sou o Rodrigo. Hoje a gente vai falar sobre outro tema que a gente considera que é bem comum na prática, tanto para os clínicos quanto para os hematologistas. A gente vai falar sobre a abordagem da hiperferritinemia, ou seja, aquelas situações em que a gente dosa o marcador da ferritina e ele vem acima do valor de referência. Mas antes da gente falar sobre a hiperferritinemia em si, acho que vale a gente entender um pouco sobre o básico. A gente gosta bastante de trazer uns pequenos conceitos sobre fisiologia para a gente conseguir entender na prática como funciona a abordagem. Então, eu vou pedir para o Marco começar falando para a gente um pouquinho sobre a fisiologia do ferro no organismo. Então, beleza. Então, a gente sempre tem que lembrar que o ferro, ele vem de duas fontes principais, né? Tem o ferro que a gente chama de ferro M, que é aquele ferro que vem da origem animal, e a gente tem o ferro não M, né? Que é o ferro que vem dos grãos e dos vegetais, esse tipo de coisa. Então, por que é importante a gente fazer essa distinção, né? Porque cada um desses ferros, eles vão ser absorvidos em receptores diferentes, né? Então, o ferro animal, que é o ferro M, que é o ferro 2+, né? Esse ferro, ele entra direto pelo enterócito, ali no duodeno e no jejúno. Porém, o ferro não animal, né, que é o ferro 3+, então o ferro que vem dos grãos, feijão, esse tipo de coisa, esse ferro ele vai ter que ser transformado em ferro 2+, principalmente pelo ácido clorídrico, e aí ele vai entrar por um outro receptor. Então, uma vez que esse ferro ele está ali no citosol do enterócito, ele vai ter dois caminhos possíveis para ele seguir, né? Então, o primeiro caminho é esse ferro ele ser fagocitado pelos macrófagos e então ser armazenado na estrelinha da aula de hoje, né, que é a ferritina. E o outro jeito é esse ferro, então, ele adentrar na circulação sanguínea por uma portinha, que a gente chama de ferroportina, né? E uma vez que esse ferro ele entra na circulação, através da ferroportina, ele vai ser transportado pela transferrina. E daí o que acontece a partir daqui, né? Então, uma vez que esse ferro está transportado pela transferrina, ele vai então ser levado ali para a medula óssea, vai ser fornecido aos proeritroblastos e isso vai então maturar os eritroblastos e você vai então formar a sua hemoglobina. A questão maior é que a gente tem que pensar no seguinte, né? Até agora a gente só está falando de coisas que o ferro vai ser sempre absorvido. A gente tem algum jeito de contrarregular isso? Então a primeira coisa que a gente sempre tem que lembrar é que a gente não tem nenhum meio ativo de espoliação de ferro, tá? Então a gente tem que ter alguma coisa no nosso organismo que regula essa questão dessa abertura, dessa ferroportina, que é o que a gente vai falar agora. Então o que acontece? Uma vez que você começa a absorver muito ferro na sua circulação, a saturação da transferrina ela começa a aumentar. Então, principalmente acima de 30%, mas sobretudo acima de 45%, 50%, o que vai acontecer é que essa transferrina ela vai combinar com uns processos muito malucos que realmente não vale a pena a gente entrar aqui, né? Até porque a gente não sabe de cor. Mas basicamente o que acontece aqui é que essa transferrina em alta saturação ela vai combinar com a ativação de uma proteína que a gente chama de HFE. Tá? E o HFE, junto com outras proteínas, leva à transcrição de um gene que a gente chama de gene RAMP, tá? Que está localizado ali no cromossomo 6, que vai então produzir a hepcidina. Tá? Então eu gosto de lembrar da hepcidina como se fosse um feedback negativo da endócrino, sabe? Aquela coisa, né? Então aumentou o hormônio, alguma outra coisa vai ter que aumentar para diminuir, né? Então uma vez que essa hepcidina ela começa a ser produzida, ela vai então fazer um monte de coisa, e uma das principais coisas é bloquear a ferroportina, que é justamente por onde o ferro entrou através do citosol, né, do enterócito. E daí isso então vai começar a diminuir a absorção do ferro, isso vai começar então a diminuir a saturação da transferrina, e logo a hepcidina começa a diminuir, todo o processo passa a ser regulado dessa forma, né? Então basicamente é assim que a gente pensa na fisiologia do ferro. Boa. Eu acho que é importante então a gente pegar, né, dessa parte de fisiologia, essa interação. Ela vai ser algo que a gente vai usar bastante para construir o raciocínio aqui. Então, lembrar, né, então não tem como excretar ativamente ferro, a hepcidina é um importante regulador. Acho que isso vai ser o básico para a gente entender a ferritina aumentada. Bona, conta pra gente. Só pra falar, o Rodrigo a gente chama de Bono, tá? Conta pra gente um pouquinho. Em anos, apareceu. Como é que eu vou definir hiperferritinemia? Fala pra gente valores e como que quando você pega
uma ferritina alta, assim, qual é a sua primeira... O que você vai olhar? O que você vai perguntar ali pro paciente? Eu acho que o mais importante, né, a gente vê hoje em dia, é muito frequente a gente ver no consultório, principalmente o paciente já vem com uma ferritina que o clínico pediu, o nutrólogo, às vezes mesmo a ginecologista pediu, né, então é muito frequente a gente ver. E às vezes vem por uma queixa de ferritina alta e às vezes está dentro da normalidade, né? Então o que a gente tem de uma definição um pouco mais categórica, né? Se a gente for pegar os guidelines, é para homem, né, acima de 300, né, que a gente acaba tendo essa definição, e para mulheres acima de 200, né? Mas lembrar que a ferritina, ela isolada, né, a gente não consegue falar que só olhando a ferritina que é uma sobrecarga de ferro, né? A gente vai precisar de outros mecanismos, outros marcadores que possam nos auxiliar a corroborar, né, para a gente pensar se essa, né, causa dessa ferritina é por um excesso, né, uma sobrecarga de ferro, ou se a gente tem outros, né, achados que façam a gente pensar em outras etiologias, como a gente vai discutir a seguir, né. Então, assim, o que é muito importante sempre a gente checar, sempre que a gente vê ferritina alta, é sempre analisar em conjunto, né, com o perfil de ferro completo. Então, a gente é muito frequente a gente vir uma ferritina, né, igual a gente vê na deficiência de ferro, que vem dosado só uma ferritina e não tem o restante do perfil de ferro, né. Então, para a gente começar o nosso raciocínio, né, a gente sempre vai querer olhar o perfil de ferro completo. Então, o que eu vou pedir, né? É a ferritina, o ferro sérico, né, principalmente a saturação de transferrina, né, nesse contexto, né, e a capacidade de ligação do ferro, que é aqueles mesmos marcadores que a gente solicita ali quando a gente está pensando em uma anemia ferropriva ou numa deficiência de ferro, são os mesmos marcadores que a gente vai querer ver, né, nesse cenário, para a gente ter uma análise inicial e pensar se isso pode ser uma sobrecarga de ferro ou uma ferritina elevada, né, por outra razão, né. E aí acho que em relação, né, ao quadro clínico, o que a gente vai ter que perguntar para o paciente, né, aí vai depender muito, né, para a gente pensar para que lado a gente vai. Então o que é sempre importante, né, a gente sempre quer definir se essa ferritina elevada é por excesso de ferro ou se é alguma outra etiologia, né? E dentro dessa etiologia, né, a mais frequente que a gente vê hoje em dia é síndrome metabólica, né? Então a gente sempre vai perguntar ali para o paciente, às vezes, se o paciente tem alguma outra comorbidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia, né, sobrepeso, né? Então a gente vai ver ali a medida do paciente de IMC, tudo isso, que são fatores que vão a gente pensar em síndrome metabólica, né? Outra possibilidade que a gente sempre pensa e a gente tem que excluir também é ingesta alcoólica, né? Então, paciente que faz uso de ingesta alcoólica, não aquele binge do final de semana, mas aquele paciente que tem o hábito ali de beber, né, 1, 2, né, dose, às vezes destilado, de cerveja diariamente, né? A gente pode também ocasionar esteatose, né, hepática de etiologia alcoólica, né, isso pode ocasionar elevação de ferritina, e aí outras etiologias que a gente vai pensar menos frequentes, né, como a hemoglobinopatia, se o paciente tem uma anemia, se ele já tem uma investigação histórico familiar, né, ou então doenças, né, do próprio parênquima hepático, né, que isso às vezes podem também ocasionar dano hepático e podem levar também a aumento de ferritina. Eu acho que mais ou menos para a gente pensar o raciocínio, a gente sempre investiga essas avaliações inicialmente, né? Não sei se... Acho que sim, você já falou também. Alguma doença infecciosa em atividade, né? Se for um paciente internado, algum paciente com autoimunidade, que esteja muito inflamado, isso também pode ter algum impacto. Acho que vale a pena perguntar, talvez não seja tanto o perfil ambulatorial, né? Mas talvez em contexto... infecções virais, né? Que a gente acaba esquecendo aí, hepatite B, hepatite C, né? HIV também, são doenças que podem, né, ocasionar, né, uma certa inflamação e levar, né, a esse contexto aí de ferritina elevada, né? E o hipotireoidismo também, né? É uma outra causa que a gente sempre tem que lembrar. Exato. Então, que acho que quando eles chegam só com a ferritina, né, já vale tirar essa história para a gente ter uma ideia mesmo de que caminho tomar e às vezes até ir tranquilizando o paciente que talvez não seja uma sobrecarga. A maioria das vezes, assim, se a gente for chutar 95% das vezes não é sobrecarga de ferro, né? É muito infrequente a gente ter, né? Realmente, síndrome metabólica é o... Exato, não, síndrome metabólica, assim, posso chutar um número de cada 10, 8, 9 são síndrome metabólica, né? Então é muito mais frequente. Mas acho que vale mesmo ter um perfil de ferro completo. Vamos supor aqui que a gente tem uma ferritina alta e fiz aí o perfil de ferro completo,
tive uma saturação elevada, vamos dizer, igual você falou, né, Marco? Acima de 45%. E aí, supondo que esse meu paciente não é o mais frequente do consultório, ele parece sim ter uma saturação aumentada, parece que está tendo uma absorção aumentada de ferro. Para esse paciente, o que você pediria? Como que você complementaria ali a sua investigação? A gente frisou esse valor de saturação de transferência de 45% justamente por conta disso, né? Porque, que nem a gente tinha comentado ali na parte da fisiologia, a partir da saturação estando acima de 45%, seu corpo tem que fazer alguma coisa para contrarregular essa absorção de ferro. Então, se você tem uma ferritina alta, a saturação está lá em cima, significa que tem algum problema ali nessa questão, né? Principalmente ali naquela questão da produção da ipsidina. De novo, né? Nem sempre isso vai ser uma doença genética, que é a tal da hemocromatose hereditária, mas sim, o que os guidelines falam é que se o paciente tem uma ferritina acima de 200, sendo uma mulher, ou uma ferritina acima de 300, sendo um homem, e a saturação de transferrina está acima de 45%, vale a pena você fazer um teste genético, que é a tal da pesquisa genética para hemocromatose hereditária, principalmente do tipo 1, né? Que a gente pede geralmente do tipo 1, né? Então aquelas... Hemocromatose hereditária já é uma coisa muito rara, né? Mas isso, só para vocês terem uma noção, representa mais ou menos 95% das hemocromatoses, é a hemocromatose hereditária do tipo 1, que é justamente a mutação no gene HFE. Então a gente faz a pesquisa juntamente quando a gente tem essas alterações da cinética do ferro que você comentou, né? E a partir do momento que a gente faz essa pesquisa, a gente vai ver os haplótipos mutacionais sugestivos de hemocromatose, que isso é um outro problema também, né? Quando a gente... Agora o Marco complicou. Então, o que acontece? Porque assim, quando a gente fala para pesquisar mutações do gene HFE, o laboratório vai soltar um monte de mutação diferente. Só que hoje a gente sabe que são basicamente 2 tipos de mutações que são as hemocromatoses hereditárias de fato, né? Que é o que a gente chama de S65... Que é o C282I, e o AWD3D, e o S é aquele que a gente olha e... Que não é exato. Tá querendo falar do que? Não, exato. Então desconsidera, não é o S65C que a gente usa, A gente ignora. Ele ignora, deu uma bagunçada aqui, mas sim, a gente ignora o S65D e o que a gente considera como hemocromatose é o paciente que tem o C282Y em homozigose, ou o paciente que é o tal do heterozigoto composto, né, que é o C282Y com H63D. Só para explicar, porque a gente usa também, né, a gente tem essa mania de falar de homozigoto, heterozigoto, porque é o nosso dia a dia, né, e às vezes quem escuta esses termos fala, cara, que é homozigoto mesmo, que vai lembrar lá da faculdade, que não é aquela coisa que a gente é tão rotineira, né, então lembra, a gente tem 2 genes, né, a gente recebe um do pai e um da mãe, e aí quando a gente tem homozigose, ou seja, eu recebi um gene mutado do pai, um gene mutado da mãe, então eu tenho os 2 mutados, né? Esses 2 genes estão em homozigose. Em heterozigose seria, eu tenho um gene, por exemplo, mutado, né? O C282Y, que eu recebi, por exemplo, mutado do pai, e o H63 da mãe. Então fica um em cada, né? Tem esses 2 mutados. Quando a gente fala, por exemplo, o paciente só tem uma heterozigose para o H63, ou seja, ele tem um gene normal e o outro gene está mutado para o H63, né? E aí a gente vai discutir que isso, na maioria das vezes, não tem uma implicação clínica, né? Exato. Boa. Então, acho que vale pensar nisso também, né? A gente tem nesses cenários indicação de pedir a mutação e, dependendo também dos valores de ferritina acima de 1000 geralmente também tende a impactar um pouco mais, apesar de não ser não ser categórico, né? Mas se a gente está na dúvida, a gente pode também partir para a parte clínica e avaliar sinais de sobrecarga, né? Então, acho que vale a pena a gente entender que ferro geralmente tem depósito hepático, depende, é lógico, da doença, né? Mas pode ter depósito cardíaco, depósito no pâncreas, depósito articular. A gente geralmente pode tentar procurar um pouco sinais de sobrecarga, né? Principalmente, acho que o fígado é o grande órgão-alvo que a gente costuma avaliar. Pra gente ver se tá tendo alguma repercussão mesmo dessa ferritina elevada, dessa saturação aumentada. Então, acho que aí seria uma outra visão, né? Às vezes o paciente até vem com esse rastreio pra gente avaliar. O que a gente costuma, né, avaliar o exame mais frequente que a gente costuma ver, e aí geralmente já pensando em síndrome metabólica, o ultrassom de abdômen, né? Que aí geralmente o ultrassom de abdômen ele é muito bom, né? Ele tem uma sensibilidade alta para avaliação de esteatose, né? Que é aquela gordura no fígado,
né? E aí, às vezes, o paciente vem falar, mas eu fiz o ultrassom e não tem ferro. E realmente não vai conseguir evidenciar, né, sobrecarga de ferro ali com o ultrassom, né? A gente vai precisar de outros exames, né, principalmente a ressonância, né? O padrão ouro é a biópsia hepática, mas isso... Na ressonância. A ressonância é muito menos invasivo, né? Você tem algumas situações muito específicas, né? Mas na maioria das vezes a gente vai lançar da ressonância, né? E lembrar que toda vez que a gente vai pedir a ressonância para isso, você tem que pedir com um protocolo específico, né? Porque não adianta só pedir a ressonância, né? Você tem que fazer o pedido da ressonância de abdômen com quantificação de ferro hepático, né? Porque às vezes o laboratório, o método de avaliação, né, da ressonância é diferente, né? Então precisaria disso para ter essa complementação. Acho que era isso, né? Acho que sim, porque acaba que para pesquisar ferro em outros lugares, aí a gente avalia mais conforme a indicação mesmo. Exato. A hemocromatose sim deposita em mais locais, né? A gente até procura sintomas de depósito articular, se tem artrite, de depósito pancreático, se tem algum sinal de resistência insulínica. Depósito cardíaco, a gente avalia também para as hemoglobinopatias, né? Geralmente, primeiro, mas o primeiro costuma ser o fígado. Acho que não vale o pessoal entender também daqui que a gente quer que rastreie sempre, em todo o corpo. Exato, né? Acho que a gente está, na maioria dos cenários que a gente está, né, em categorias ambulatoriais, que a gente sabe que o paciente não tem, por exemplo, não tem uma hemoglobinopatia, não é um paciente que tem, por exemplo, uma talassemia que tem uma sobrecarga transfusional, né? O mecanismo de sobrecarga, ele vai fazer aquele mecanismo de primeira passagem, né, da absorção ali do ferro intestinal, vai passar pelo fígado. Então, o primeiro órgão que vai estar acometido, né, nesses casos de hemocromatose hereditária é, né, o fígado, né? Diferente, por exemplo, da sobrecarga transfusional, que você pode, né, ter acometimento cardíaco, né, antes ali do hepático, né? Então, isso foge um pouquinho a regra do que a gente costuma ver, né? Boa, bom. E de tratamento, né, só pra gente pontuar, acho que é importante a gente falar, até porque a gente tá tendo um aumento considerável, eu acho, das demandas, né, de sangria, né? Então, a gente pensa que a gente tem esse acúmulo de ferro no organismo e como a gente não tem, igual o Marco falou, né, um mecanismo de excreção, a gente, por vezes, vai retirar esse depósito através de sangramento mesmo, né? Fazendo as sangrias terapêuticas que a gente fala. Parece algo bárbaro, né? Vou fazer uma sangria. Eu tô medievais. Isso, a gente ainda não... Parece que a gente não evoluiu nesse ponto, né? Os barbeiros antigos, né, que eram chamados da Idade Média, faziam muita sangria, né? A gente, em algumas situações, ainda faz. Acho que cabe pontuar que para hemocromatose super bem indicado é o tratamento. É assim que a gente vai reduzir os depósitos e reduzir as complicações. A gente vai ter alvos específicos, vai mirar numa ferritina aí de 50 a 100. Para as outras doenças, né, para quando a gente tem outras causas de hiperferritinemia, aí lógico, vai variar, mas eu diria que no geral não é tão bem estabelecido, né? Acaba que a gente fica num campo mais cinzento do benefício mesmo. Então, para a síndrome metabólica, por exemplo, será que a gente precisaria fazer sangria? Polêmico, né? No geral, a gente hematologista acha que... na maioria das vezes a gente acaba optando por não fazer, né? Exato. E aí o que a gente vai orientar é falar, olha, perde peso, né? Medidas comportamentais ali de acompanhamento com cardiologista, com nutricionista, né? Para você diminuir aquele depósito de gordura no fígado, né? E você vê, né? Os pacientes que têm, né, sobrepeso, etc e tal, obesidade, que perdem peso, você vê nessa queda, né? Da ferritina concomitantemente com a redução ali da gordura hepática, né? Ou então o paciente que é etilista, né, que você fala, olha, melhor cessar, né, o etilismo, fazer medidas, e aí isso também com a atuação acaba tendo essa redução dessa ferritina, né, que é importante, acho que salientar que a ferritina, né, ela é um marcador não só do depósito de ferro, mas ele é um marcador de fase aguda, né? A gente não falou isso, então, por exemplo, né, se eu tô ali, a gente, geralmente isso aí a gente vê mais no ambiente hospitalar, pediram uma ferritina por algum motivo, veio 2000, suspeita, hemocromatose, né? Ou então hemofagocitose, que é uma coisa que a gente vê muito comum, né, o pessoal pedir ter consulta por conta de síndrome hemofagocítica, que não é algo frequente, né? Hemofagocítica é uma doença rara, né? Mas por quê? Quando o paciente tem ali naquele quadro de sepse, ou está com um processo inflamatório, por exemplo, uma pancreatite, um processo, até mesmo uma doença autoimune, né, um lúpus descompensado, uma artrite reumatoide, a gente vai ter, né, aumento de secreção de citocinas inflamatórias, né, principalmente IL-6 aí, que vai fazer,
né, com que você tenha o aumento da expressão da ferritina, né? Então a ferritina é um marcador de fase aguda, né? Nesse cenário que a gente está ali com o paciente infectado, etc. Então não é o melhor cenário para a gente ver essa questão de sobrecarga de ferro, né? Então a gente talvez tenha que controlar, esperar, para a gente pensar, preponderar para fazer essa investigação num segundo momento, quando a gente tem a normalização desses índices ali para o habitual do paciente, né? Então acho que isso vale a pena, né, a gente frisar, porque é bem frequente a gente ser chamado, né, por ferritina alta, né, e nesse cenário a maioria das vezes é por conta desses quadros inflamatórios, infecciosos que a gente acaba tendo dentro do ambiente, isso mais hospitalar, né, ambulatorial é menos frequente a gente ver isso. Né? E no consultório, assim, vocês costumam indicar sangria para alguma outra doença que não é hemocromatose? Eu acho que isso é algo interessante da gente questionar, né? O que a gente, né, tem, né, eu acho que a gente tem dois cenários, né? A gente tem o cenário de sobrecarga, né, de ferro relacionada à hemocromatose hereditária, né? E a gente tem, né, e aí entra mais na nossa rotina do hematologista, a gente tem as sobrecargas de ferro não relacionadas à hemocromatose e é geralmente associada com outras doenças, né? Então a gente vê isso, por exemplo, em hemoglobinopatias, né? Pacientes que têm talassemia, né? Que têm aquela dependência transfusional desde a infância, né? Lembrar que para esses pacientes que a gente começou a fazer transfusão, né, em crianças pediátricas, a transfusão mudou muito o cenário de talassemia de crianças dependentes, né, eram crianças que tinham uma sobrevida ali de 4, 5 anos, e depois da introdução, né, de se fazer transfusões a cada 3 semanas, a 21 dias, isso mudou, né, a vida ali, a sobrevida de 5 para 17 anos na mediana, só que isso a gente viu que essa mediana chegou num platô, justamente por conta dessa sobrecarga de ferro, né, que isso começou a trazer mortalidade relacionada a outras complicações, principalmente, né, infecções, alterações cardiológicas, depósito de ferro no tecido cardiológico, arritmia, insuficiência cardíaca, levando à mortalidade. E aí nesses pacientes que a gente viu que realmente, aí não pensando em sangria, mas fazer a quelação, né, o uso dos quelantes de ferro que foram desenvolvidos, né, isso vem mostrando impacto em mortalidade, melhora de sobrevida para esses pacientes. Né? Então quando que a gente vai pensar em fazer quelação de ferro? Né? Principalmente no paciente que eu tenho uma anemia, né, ele não tolera fazer, né, uma sangria, porque como é que eu vou fazer sangria e tirar 400, 500 ml ali de sangue num paciente que tem 7 de hemoglobina que eu estou transfundindo, né? Então, a gente pensaria, né, nesse cenário de sobrecarga de ferro nesses pacientes em fazer quelação de ferro, e aí a gente tem, né, alguns quelantes endovenosos, quelantes via orais, cada um com um perfil de toxicidade um pouquinho diferente, né? Outros pacientes que a gente vê isso são pacientes com síndrome mielodisplásica, né, que a gente vê também que com o passar dos anos ficam dependentes transfusionais, né, isso pode acontecer, e eles também têm um mecanismo ali de não incorporação do ferro de forma adequada no eritrócito durante a formação pelo próprio mecanismo da síndrome mielodisplásica. Então são pacientes que também podem, né, evoluir com sobrecarga de ferro, e a gente tem que pensar em fazer, né, o uso de quelantes nesse cenário, né. Mas eu acho que eu fugi um pouco da sua pergunta. Eu acho legal falar sobre esse quelante, mas até para pontuar de que, assim, esses quelantes têm toxicidades, né? Exato, e que é por isso que a gente faz... a gente falou que sangria é via rudimentar. Por que não usar o quelante, então? Não. Pois eles são bastante tóxicos. A gente tem que... O quelante, ele queria ser uma sangria. Exato. E a gente tem que monitorizar exame de sangue, ficar de olho em função de rim, fígado... Então, assim, esses quelantes são para os pacientes que não podem ser submetidos à sangria, geralmente esses pacientes que já têm uma anemia de base, né? Nesse caso, a sangria ainda é um pouco... Hemoglobinopatias, né? Sim. Não, mas eu achei boa a sua colocação. E lembrar que os quelantes já foram estudados para hemocromatose e eles se mostraram muito piores do que a sangria, né? Então, isso é uma outra coisa que... Por que a gente não usa? Porque que a gente quer fazer sangria no paciente sabendo de todos os efeitos colaterais possíveis é porque também a eficácia, ela é muito, muito menor. Então, a gente reserva para os pacientes que realmente não tem como fazer, né? E no caso da hemocromatose em si, né, a ideia é que a gente faça sangria, que a gente chegue ali naqueles alvos que você falou, não tem um alvo muito definido, mas é tentar deixar uma ferritina entre 50 e 100. Lembrar que o nosso alvo é da ferritina, tá? Eu já tive pacientes que estavam acompanhando pela saturação da transferrina, então assim, a saturação da transferrina está alta, continua fazendo sangria. Não, pelo amor de Deus, né? Você não vai conseguir guiar por aquilo, né? Porque o mecanismo... O cara anêmico. Exato. Não, e o paciente estava anêmico e continuava falando, não, pelo amor de Deus, né? A gente
né, fez umas mudanças no protocolo, mas justamente por isso, né, que a gente vai tentar seguir pela ferritina. A ideia é não induzir uma ferropenia, né, absoluta no paciente, né, Sim. porque senão aí o paciente vai começar a ter sintomas, né, de anemia ferropriva, que não é o que a gente quer deixar o paciente sem anemia, sem ferropenia e controlar ali, para evitar que você tenha esse depósito, né, a médio e longo prazo nos tecidos, né, e acabe levando as complicações que a gente falou. Vou puxar a sardinha pro meu lado só um pouquinho e falar que, assim, a princípio, pessoal, sangria não é para doação, sangria não é igual a doação de sangue. Acho que vale a gente pontuar isso aqui também. O mecanismo, lógico, é similar, mas a gente não aceita, né, nos bancos de sangue, que a pessoa que tem uma indicação de tratar uma doença doe, né. A gente entende que, por mais que, às vezes, esse sangue ele não seja pior, né, a gente entende que a doação por portaria, ela é algo que tem que ser voluntária e não pode ser um tratamento. A gente não pode ter um ganho secundário com isso. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito é o pessoal chegando porque o médico indicou doar sangue, esse paciente é barrado na triagem quando ele diz que tem ferritina alta, quando ele diz que tem hemocromatose, ou se ele diz só ferritina alta mesmo, eles ficam indignados porque, enfim, o médico mandou, né, e você não tá deixando, Sim. mas não pode, né, é muito similar. O procedimento da sangria não deixa de ser uma retirada de um volume muito parecido, mas é um tratamento, então a gente não considera uma doação. Isso é lei, então a gente não consegue ter grandes respaldos quanto a isso. E veja, o médico pode prescrever a sangria, né? Sim. Você fazer a prescrição da sangria, né? Você vai até o banco de sangue e isso vai ser feito, né? Sim, não, eu acho que é mais que eu falo assim, mas Exato. desperdiçando meu sangue. Mas é isso, né? É porque acaba que, como é um tratamento, a gente pode ter omissão de várias perguntas durante a triagem clínica por conta de que a pessoa precisa daquilo, né? Então a gente entende que não pode, são coisas separadas e aqui a gente separa assim. Aqui só pontuar essa polêmica aí que eu me deparo um pouquinho. Um pouquinho todo dia. Sim. Acho que é isso. Tem alguma outra coisa que vocês pensam em relação a esse tema de hiperferritinemia que vale a pena pontuar? Algum outro exame que acha legal pedir na consulta? Eu acho que, né, só para a gente deixar bem alinhado, né, então quando que a gente vai pensar, né, na questão de hemocromatose hereditária, né, a gente vai pensar principalmente nos pacientes que têm uma ferritina elevada, associada com uma saturação de transferrina maior que 45%, e aí nesses casos a gente vai fazer a pesquisa genética, né. Lembrar que a pesquisa genética, ela não é porque ela veio positiva que significa que o paciente tem hemocromatose. A gente vê isso hoje em dia muito frequente naqueles pacientes que às vezes nem tem ferritina alta, faz aqueles testes, aqueles painéis genéticos investigativos e vem lá uma mutação do gene e o paciente já vem com o diagnóstico de uma hemocromatose, né? Por quê? Esses genes, né, apesar da hemocromatose geralmente ser uma doença autossômica recessiva, ela é uma doença autossômica recessiva que a gente chama que ela não tem penetrância completa, ou seja, não é porque eu tenho gene expresso que eu vou ter expressão clínica. Na verdade, a expressão clínica ela acontece na minoria dos pacientes, mesmo com a mutação, né, em homozigótico do C282Y. Então a gente precisa, na verdade, fazer muito mais avaliação clínica do que a avaliação genética. Até mesmo porque a gente tem mutações fora do gene do HFE, né, que podem cursar com hemocromatose, né, que a gente não chegou a comentar, mas o Marcos até falou ali na fase inicial daquelas vias, né? Então a gente pode ter mutação do RAMP, a gente pode ter mutação da hemojuvelina, a gente pode ter mutação do TFR1, que são outros genes muito menos frequentes, que a gente chama de hemocromatose do tipo não HFE, né? Então assim, a gente vai sempre pensar na clínica do paciente, né? A mutação genética é digamos assim, um plus, né? Um adicional para te corroborar com o diagnóstico, né? E aí a partir disso, uma das coisas que a gente pode fazer, né? E às vezes você tem aquele paciente que tem uma ferritina um pouco mais elevada, tem uma saturação um pouco mais elevada e tem uma síndrome metabólica. Aí você fala, putz, mas será que é ou não é? Né? Uma das coisas que auxilia é a gente pedir, por exemplo, uma ressonância, né, de abdômen, porque aí dá pra gente, né, com quantificação de ferro, porque aí dá para você ver, né, o grau de esteatose hepática, a ressonância consegue quantificar isso, a ressonância consegue quantificar a quantidade de ferro, né, e aí você tem, né, olha, não tem ferro, o senhor tem esteatose mesmo, né, vamos tratar para esse lado. Então acho que isso realmente auxilia bastante a gente aí na nossa prática do dia a dia, né? Então era isso, pessoal. Obrigado pela presença. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima. Obrigado a todos, agradecemos a audiência e até logo.